queridos, boa noite, bem-vindos a mais um Encontro e Tanto com Brenda Santonioni. Uma honra ter vocês aqui, hein? Hoje, quarta-feira, tá poderosa, que nós vamos falar hoje de cervejarias. Vocês vão adorar o nosso bate-papo, como sempre. Mas antes, se inscreva no nosso canal no YouTube, no Facebook, no Spotify, no nosso Zap, nós temos um canal também no WhatsApp e no nosso querido Instagram. Mas, como eu já venho anunciando essa semana inteira, vá assistir todas as nossas produções e algo mais no nosso site. Acabamos de lançar. Interminas fez um site lindo pra gente, já está no ar. Canal Brenda Santonioni, www.canal Brenda Santonioni. E não deixe de prestigiar os nossos patrocinadores, que vai passar na tela a qualquer momento e durante os nossos intervalos. São empresas e profissionais que acreditam aqui no nosso trabalho e tem muitos produtos e serviços de altíssima qualidade para vocês. Combinadíssimo? Hoje eu estou recebendo aqui o Magno Schwenk, da cervejaria Schwenk Beer. Boa noite, amigo, bem-vindo. Boa noite, Brenda. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando de um assunto tão legal. Acredito que o assunto cerveja é um assunto bem pautado no nosso país, né? E a gente agora com a linha artesanal, com a tentativa de mostrar a cultura cervejeira, isso tem sido cada vez mais gratificante, né? As pessoas têm conhecido mais um pouquinho do trabalho da cerveja artesanal, a qualidade que ela tenta trazer para a praça, talvez trazendo que muitos países já fazem muito bem, e é sempre bom estar falando de cerveja, né? Mas não está perdoado porque não trouxe cerveja. Ah, Tudo bem que a gravação acontece de dia, acho que foi isso que te inibiu, né? Não, né? não, Esqueceu. não, acabou que eu não tinha hoje garrafas em casa, mas é porque acaba que na fábrica a gente trabalha com muitos barris, né? Então as garrafas a gente tem poucas garrafas. Então, e dessa vez não veio, mas pode deixar que eu envio para vocês, não vai faltar, tá Tá bom? bom. Aqui, o Magnus, e nós estávamos conversando aqui antes da gente entrar no ar. Lembrando que ontem esteve conosco Matheus Mulato, deixou um abraço para você, tá? Nosso grande artista. Não, um abraço também, Matheus Mulato, um grande parceiro nosso, né? A gente tem se encontrado em bastante eventos na cidade e sempre com a qualidade que ele tem, o carinho, a simplicidade, uma pessoa que realmente faz parte aí da cultura de Viçosa e tem trazido um público legal para as cervejarias de Viçosa. Muito bom. O pessoal tem dançado bastante, cara, ao som de Matheus Mulato, né? O forró dele. Ah, uma maravilha, graças a Deus. E seu sotaque é de onde? É Rio de Janeiro, capital, ou é Rio de Janeiro, estado? Rio de Janeiro, estado. Eu sou de Angra dos Reis, né? Dá pra ver que o S é bem puxadinho, né? Aquele carioquês, mas tem um S bem puxado, né? Eu sou de Angra dos Reis, que é uma área sul-fluminense, já ao lado de Paraty. E a gente está aqui em Viçosa já tem uns 7 anos, né? Que a gente está trabalhando aqui em Viçosa. Eu vim para cá inicialmente para estudar, hoje a gente está empreendendo. E estamos em Viçosa e temos gostado bastante daqui, tanto eu quanto a minha família. Tem gostado bastante de Viçosa. É uma cidade que acolhe bastante as pessoas que chegam nela. Verdade, é isso mesmo, é nossa característica. Eu também não sou daqui, né? É a característica dessa cidade. Nós quem? Quem que veio para cá? Então, eu vim para cá em 2017 para fazer agronomia. Aí viemos eu e minha família. Na época, eu tinha uma filha de 7 anos e tinha um bebezinho, uma filha também, de 2 meses. Ah, Então a gente. gente veio para cá. Eu vim para cá estudar inicialmente. E posteriormente nasceu o Christopher, né? Agora já com 6 anos. E esse é o Mineirinho. Ele puxa bem o mineirismo. Esse aí As outras duas, qual o nome? é Sofia e Mariana. Olha que legal, Sofia e lindo. Mariana. Tem feito sucesso nos lugares que eu vou, né? Eles são muito simpáticos, então o pessoal gosta bastante deles. Ah, que bom. O estado do Rio, as pessoas são mais, eu acredito, são mais despojadas, são mais leves, são mais tranquilos. Nós, mineiros, nós somos mais presos. Eu concordo com você. E eu senti muito essa diferença, porque no Rio a gente tem essa tendência de falar bastante, de comunicar muito. O mineiro não é que não, o mineiro não comunica, mas o mineiro ele é meio desconfiado, né? Sim, Inicialmente ele é bastante. desconfiado, ele fica te pesquisando, vendo como que você age, É, e depois ele começa a soltar e pronto. Aí também não tem um povo mais acolhedor, tá? verdade. Então isso aí é uma coisa, um benefício do mineiro, que o mineiro é muito acolhedor, tem um coração enorme, né? Depois que você consegue mostrar quem você é e tal, acredito que o mineiro tem um aconchego já da característica mineiresa mesmo, né? Com a tal da É, mineiridade, né, de isso aí. vocês. Isso é É, lindo. A gente gostou bastante aqui porque a gente tem sido
muito bem recebido pelas pessoas daqui de Viçosa, né? Que bom. E você me fez lembrar do meu amigo que agora está em Porto Firme, chefe de cozinha, que veio ele com a família para morar no interior, que estavam cansados do Rio, de cidade grande, na verdade, né, gente? E ele é chefe de cozinha, então ele tem um restaurante lá chamado Chapéu de Palha. E quando vocês forem a Porto Firme, Ah, não com deixe de certeza. visitar o chapéu de palha dele, não, tá? Ah, vai ser um prazer. Vai Vocês ser vão um gostar prazer. da Coisas boas comida. de Chefe Minas Gerais. mesmo, de alta categoria. Opa. Aqui, o Magno, nós estávamos conversando antes também, que eu achei muito interessante a sua visão como empreendedor, mas falando sobre a cultura de beber, a cultura do álcool, como que ela ficou negativada, no Brasil, e a maioria das pessoas bebem moderadamente, eu imagino uma grande maioria, né? Mas vocês têm essa preocupação também, como que esse produto, esse marketing chega às pessoas, para não ficar ofendido e nem negativo, né? Afinal de contas, é uma grande indústria, geradora de emprego, de renda, de diversão e de impostos, né? Exato. A cultura, no geral, do Brasil, ela tem algumas dificuldades, porque o brasileiro é muito animado e, de certa forma, muito intenso, né? A gente vê que as festas no Brasil são bem intensas em todas as áreas, em todos os aspectos. E quando eu entrei no mundo das bebidas, né? Porque inicialmente eu comecei com licor, eu trabalhava com licores, né? E posteriormente eu comecei na universidade mesmo com o professor Alexandre, né, que manda até um abraço, uma pessoa que tem feito muito pela essa cultura cervejeira, pela cultura das bebidas, dentro da universidade, um trabalho muito bonito. Ele sempre recebeu muito bem os alunos lá. Hoje continuo vendo o trabalho que ele tem feito. Então, eu comecei lá. Então, a minha dificuldade dentro do mundo cervejeiro era se eu ia produzir uma bebida para poder embriagar as pessoas, porque eu nunca tive a intenção de embriagar as pessoas, né? Até porque eu tive vários problemas na família por alcoolismo, meu pai foi um deles. Então, eu sempre tive o posicionamento de que quando as pessoas compreendem o mundo que vive, elas dominam melhor as suas próprias dificuldades, né? Como a gente sabe, o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil é alto, né? E o governo faz a parte dele, que é talvez aumentar os impostos, aumentar o custo e não deixar um incentivo claro na televisão, na rádio ou que seja lá. Só que isso também gera um outro problema, porque isso também não educa, né? Uhum. Isso inibe, mas não educa. E eu acredito que se a gente trouxer a cultura cervejeira, que é o conhecimento daquilo que você consome, para a mente das pessoas, eu acredito que as pessoas vão saber escolher melhor. Porque desde que eu, né, iniciei no mundo das bebidas em si, depois de maior de idade, a gente tinha aquela visão de que o volume, principalmente no Rio de Janeiro, que é bem quente, tinha aquela ideia de que o volume era legal, né? Então a gente chegava num bar e colocava 3, 4 caixas embaixo da mesa, e depois no outro dia a gente falava: Nossa, a gente foi naquele bar e tomamos 5 caixas de cerveja, a gente que estava lá e Era tal. assim mesmo. Então isso aí sempre foi um pedestal daquilo que a gente avaliava. E a ideia da cultura cervejeira, ela traz uma outra proposta, que na realidade é poder fazer com que as pessoas pensem: nossa, ontem eu fui no evento cervejeiro, tinha várias cervejas diferentes, e eu tomei uma IPA lá, uma Stout, ou tomei uma Pilsen lá, que estava uma delícia, essa cerveja estava muito prazerosa de tomar. Então, eu estou preocupado agora mais com a qualidade da bebida que eu estou consumindo do que com a quantidade dessa bebida, né? Porque por mais que eu tome 5, 6 copos, a minha intenção inicial não era volume, era Uhum. qualidade. Isso Então, mesmo. isso é cultura cervejeira. Então, eu tive muito essa dificuldade inicial, porque eu estava entrando no mundo das bebidas, que é um assunto muito delicado, mas que necessitava de uma forma diferente de se ver, já que a gente já tem grandes empresas nacionais, né, que dominam o mercado hoje, que Uhum. sempre pensa no volume, né, porque é a forma de renda. Enquanto as cervejarias artesanais têm uma proposta, uma pegada um pouco diferente, que é trazer o consumo com qualidade e um consumo mais moderado, né, para que as pessoas possam fazer das suas festas, dos seus momentos felizes, algo que agregue na sua cultura pessoal. Então, a proposta nossa, tanto da associação quanto minha pessoal, né, é uma proposta, de certa forma, que não é inovadora, mas que está inovando em Uhum. várias áreas, né, porque tem muitas pessoas que ainda não têm um acesso à cerveja artesanal, e agora a gente tem conseguido acessar e tem visto aqui em Viçosa
que as coisas estão mudando, né? A gente Uhum. tem visto o resultado, né? A gente tem visto aqui as pessoas, e eu até falo para as pessoas, olha, a cerveja artesanal é um caminho, às vezes, sem volta. Por quê? Porque quando você busca um produto de qualidade, depois você não quer reduzir essa qualidade porque a sua memória afetiva fica buscando aquele paladar, aquele sabor a mais que tem nas cervejas que a Viçosa consegue produzir. E Sim. Viçosa, né, como a gente também estava falando aqui anteriormente, Viçosa já tem tudo para ser reconhecida, não para se formar, porque eu acredito que Viçosa já é um Uhum. polo cervejeiro, Uhum. tá? E para Viçosa ser reconhecida pela população, pelos turistas e por tudo que há em volta do polo cervejeiro e da qualidade dos produtos que Viçosa tem, né? A gente qualifica muito bem aqui, até muito bem qualificado, o doce de leite Viçosa, e a Sim. gente parabeniza o doce de leite Viçosa, que faz um ótimo trabalho, um ótimo produto, porém também temos que olhar para o mundo das cervejarias, da cerveja artesanal, que Viçosa tem um padrão de qualidade de altíssimo nível, né? De níveis que a gente consegue colocar cervejas em campeonatos nacionais ou até internacionais com a qualidade do produto que a gente produz aqui em Viçosa, Com premiação? com Ficando? premiação. Não, então, a gente tem trabalhado agora para aumentar os envios Uhum. para esses, porque aqui a gente trabalhou tanto o mercado local que, Uhum. de certa forma, não expandiu. A gente não tinha anteriormente uma preocupação com as medalhas, com os prêmios, porque a gente já entendia o produto que a gente tinha, mas não tinha esse foco. Uhum. Então, a partir do início desse ano, a gente já começou a enviar para vários concursos e Viçosa tem aí se destacado de várias formas, Uhum. com vários juízes aplaudindo o nosso produto, né, aplaudindo a qualidade do que a gente tem. Então, eu acredito que não tardar, tanto os concursos virão para a Viçosa, porque Ótimo. nós, como associação, pretendemos trazer esses concursos para cá, Uhum. fechando várias parcerias com outras associações, fechando várias parcerias com pessoas para vir demonstrar melhor, porque o mundo dos concursos é um Uhum. pouco diferente do mundo do consumo, né? Não basta só a cerveja ser boa, ela tem que estar classificada no estilo certo, tem que estar com as proporções do estilo corretos, porque tem todo um parâmetro a ser seguido para colocar essa cerveja dentro desse concurso. Então a gente pretende trazer esses concursos para cá, tá? Para ampliar esse mundo cervejeiro ao qual a gente estava falando, né? É uma coisa legal também que acredito que vá trazer e demonstrar essa cultura cervejeira que já tem aqui, esse polo, é que a gente pretende aumentar as visitações nas fábricas, né? A gente pretende fazer com que as fábricas recebam o público de braços abertos e as pessoas passam a entender mais sobre cerveja, né? Como uma forma de ponto turístico mesmo, né? Exato. Eu mesmo já recebi esse ano, eu recebi umas 6 visitas na minha fábrica. A minha fábrica é uma fabriqueta, né? Uma fábrica pequena, mas muito funcional. Ela tem 100 metros quadrados só, mas que funciona muito bem, né? E eu tenho recebido bastante, recebi pessoal daqui da universidade, de vários cursos, tanto da agronomia, da química, da alimentos, e recebi pessoal do IF, lá de Bom Jardim de Tabepuama, acho que é esse, se eu não me engano é esse o nome, Uhum. que é do Rio de Janeiro até, vieram aqui e eu recebi muito bem lá. Recebi a população que foi lá, junto com o Paulinho Brasília, que decidiu fazer um movimento Um lá. beijo para Paulinho. Beijo, Paulinho, um É, abraço, tá? ótimo. É uma ótima pessoa. Acompanhei isso lá. E ele pegou a população e levou lá. E eu vou ser sincero, foi um dos dias mais felizes que eu tive na Oh, que cervejaria, bom, uai. porque quando você vê a dona de casa fazendo uma pergunta coerente dentro daquilo que você está mostrando, uma pergunta que ela tinha dúvida ali, que estava, nossa, mas e a puro malte? Por que a puro malte é puro malte? Por que, que esse malte é aqui? E a gente foi apresentando a fábrica, apresentando o malte, apresentando o lúpulo, como que produz a cerveja, como que é o processo de fermentação. Aí no final teve uma degustação, as pessoas ficaram felizes, né, poder estar lá, porque eu fico imaginando que se eu fosse numa fábrica de chocolate, eu gostaria de chegar lá e comer muito Como chocolate, foi? né? Porque é me esbaldar de chocolate. É. Então eu fico imaginando que as pessoas que vão na nossa fábrica têm vontade de tomar uma cerveja fresca, uma cerveja no tanque, Sim. né? De ver como a cerveja é antes da maturação total, antes de estar filtrada, uma cerveja ali que acabou de ficar pronta. Então isso as pessoas não têm acesso. Então, para demonstrar mais ainda o nosso polo cervejeiro, eu gosto sempre de estar com as portas abertas para receber a população, para receber o
poder público para receber a Universidade de Viçosa, as instituições que, por exemplo, esse Instituto Federal, ele levou lá adolescentes, né, e adultos também, que estavam fazendo o curso, que estão entrando na linha de alimentos para poder já entrar, para demonstrar a área de atuação que talvez eles possam exercer daqui a uns anos, né? Então, foi muito proveitoso e isso aí acaba gratificando muito o nosso trabalho, né? Porque é o reconhecimento daquilo que a gente tem trabalhado aí, a cultura cervejeira sendo implantada, né? E eu fico feliz de ouvir isso aí, essa questão de receber as pessoas dentro da sua fábrica, porque há muito tempo, em 2011, 12, eu acho que eu fiquei 4 anos lá como chefe do departamento de turismo da prefeitura, e nós criamos o primeiro roteiro da cidade, o turístico, que saía aqui do centro e ia para Violeira, porque ali tem, além de galerias de arte, tem fábricas de comestíveis e também é bonito, né? Como que a adesão da população foi imediata querendo ir nesse passeio. E muita gente, puxando do contra, falava, porque não, mas nós vamos conhecer aqui em Viçosa, conhecer o quê? Quando você leva as pessoas aí, e esse movimento feito aí também com a ajuda do Paulinho Brasília, que nós da imprensa, comunicadores, temos essa força de derrubar ou levantar alguma coisa, você está fazendo a questão da cultura mesmo. Agora, você sabe melhor do que eu, e você está aqui desde 2017, que tudo leva um tempo, e um tempo, até a cerveja para ficar pronta, longo. E parece que, pelo que você fala aí nesses primeiros minutos de conversa, que vocês já estão colhendo o resultado num tempo curto prazo. Porque para comércio, para mercado, o médio e longo prazo são mesmo 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas vocês já estão colhendo isso tudo agora. E por que você acha que é isso? É porque nós estamos no interior, é porque Viçosa tem uma vida muito ativa. Nós não somos uma cidade comum do interior por causa das universidades e faculdades. Você acha que é isso? Olha, eu acho que às vezes a gente tem uma semente boa, Uhum. só que às vezes o solo não é fértil. E eu acho que Viçosa, ela é um solo fértil para o empreendedorismo, né? Uhum. Dentro da universidade, eu acho que ganhou, se eu não me engano, ano passado, como a universidade mais empreendedora, Isso né? mesmo. Então, a gente já tem essa qualificação, as pessoas aqui, pessoas igual o Paulo Márcio, Uhum. que traz a sua empresa, pessoas como Marcos Reis do Senar, pessoas Uhum. como Regina do Sebrae, Uhum. tem uma ação que às vezes a gente não enxerga muito por trás da cortina, aquela pessoa que está batendo, fazendo com que Viçosa seja uma cidade empreendedora, a ter esse movimento, esse solo fértil. As pessoas aqui, eu gosto de dizer que Viçosa ela tem um acervo pessoal enorme, porque as pessoas daqui, das mais simples, já conversam com você com outro ponto de vista. Ele tem um ponto de vista mais amplo do Verdade. que a vida. Então, eu acredito que Viçosa auxilia muito esse trabalho nosso, porque eu acredito que talvez se fosse em outra cidade, a gente demoraria mais tempo, porque é difícil mudar como as pessoas pensam sobre um assunto em si. Uhum. Então, eu acredito que Viçosa já tinha essa alavanca, então a gente está, de certa forma, fazendo um bom trabalho, mas Viçosa também está ajudando a gente, porque Viçosa tem reconhecido o nosso trabalho, né? O trabalho tem sido feito, né? A gente tem tentado fazer o máximo possível, a gente também acredita que tem muitas coisas a serem melhoradas, porém, esse trabalho já tem sido ampliado, eu acredito que esse curto espaço de tempo tem acontecido por vários motivos, né? Primeiro, porque Viçosa é um solo fértil. Uhum. Segundo, porque a gente tem cuidado dessa semente que a gente tem posto em Viçosa, que é não só vindo trazendo um trabalho que seja para o nosso setor, mas a gente tem tentado trazer ao máximo um trabalho para toda a população. Porque eu posso pensar num sistema que me traga vendas, só que nem sempre isso trazer retorno para a população, para a sociedade em si. E eu Fato. acredito que no formato que a gente escolheu de trabalhar, acho que todos estão ganhando. O poder público acaba ganhando com o nosso trabalho, porque isso aumenta a renda da população, isso aumenta o movimento, o giro de dinheiro na cidade, isso Uhum. faz com que vários setores sejam ativados, como Uber,
como pousadas, como Uhum. restaurantes, Isso. né? Isso também faz com que a população se sinta acolhida e tratado bem, né? Porque a gente traz produtos de qualidade, eventos de qualidade, então a população tem um evento legal para ir, para poder levar suas famílias, para poder levar seus filhos, né? Então, um evento organizado que dificilmente a gente não vê problema nos nossos eventos, a gente tem, graças a Deus, acessado muito bem essa linha. Então, a gente percebe que a gente ganha porque o nosso setor fica forte, a gente fica unido entre si, né? Viçosa, há anos, antes da associação, nós tínhamos várias cervejarias, mas a gente não se conversava. Então, com a implementação da Acervir, que é a Associação das Cervejarias de Viçosa, a gente conseguiu fazer essa união do setor, e essa união do setor tem impulsionado várias outras ações. E um outro motivo que eu acredito muito nele é a gente decidiu olhar o que já funciona. Em vez de a gente chegar aqui e tentar de novo reinventar a roda, o que a gente fez, a gente foi em Juiz de Fora, a gente foi em BH, avaliou os sistemas que já estavam funcionando lá e cortamos o caminho. Porque a gente perguntou lá para o presidente de lá, que nesse caso agora é o Moita, né? O Alexandre, que eu tenho de apelido Moita. A Uhum. gente aprendeu com ele, perguntou quais eram as dificuldades que ele tinha, quais eram as problemáticas que ele tinha. Pegamos aquilo que eles tinham funcionando lá, implementamos para a realidade de Viçosa e aplicamos aqui. Então, isso tem feito a gente cortar bastante caminho, porque várias coisas que a gente iria errar nesse tempo todo de aprendizado, que ele já tem mais de 5 anos de associação lá, a gente acabou tendo aqui. Então, eu Sim. acredito que se todos os seres humanos tivessem que bater de novo a pedrinha para poder acender o fogo, então a gente não teria evoluído. E a Sim. gente, eu acredito que o ser humano tem mais de 5.000 anos de idade, cada um de nós, Aham. porque a gente veio aprendendo um com o outro, né? Sim. Então esse aprendizado dessa troca de saberes, tanto eu levando a minha cultura, você trazendo a sua, Sim. isso faz com que a gente cresça numa velocidade superior, Com né? certeza. Então a informação é o grande acesso disso tudo e a população daqui ajuda. Ajuda, Ajuda. muito bom ouvir isso. E aí me remete a essa recente capacitação para as pessoas trabalharem. Não foi isso que levou, vocês fizeram recentemente? Vocês capacitaram pessoas para trabalharem, para servir o show? Como que foi isso? Então, a gente se uniu ao Cine, né, Uhum. junto à prefeitura também, e a servir com esse apoio. A gente imaginou o seguinte, ô Brenda, eu gosto muito de receber os frutos daquilo que eu trabalho, mas eu também gosto de devolver daquilo que eu trabalho, do meu trabalho, daquilo que eu ganho, para as pessoas que estão ao entorno, né? Então a gente sabe da grande dificuldade das pessoas, que a capacitação, ela, como a gente estava falando agora, que a informação é aquilo que te dá acesso, aquilo que te faz inovar, conseguir trilhar novos caminhos. Então a gente imaginou que com todo o acervo daquilo que a gente já sabia dentro do mundo cervejeiro, a gente devolver, fazer uma devolutiva para a sociedade, trazendo a informação, o formato correto de se tirar o chopp, isso agrega nas pessoas, não só para aquele chopp que ela vai servir para mim na minha festa, mas para aquele chopp que ela vai servir na festa dela. Ah, verdade. Então, a gente traz essa ambiguidade Uhum. para poder fazer com que as pessoas desenvolvam a percepção cultural do mundo da cerveja. Uhum. Então, deixá-las preparadas para qualquer instante a gente poder estar, porque Viçosa aponta, tem uma sinalização de que os eventos de Viçosa, principalmente eventos cervejeiros, vão aumentar. Sim, Então, a gente torcemos para isso. previamente já está qualificando essas pessoas para que, quando isso aconteça, essas pessoas já estarão qualificadas e algumas delas já estão trabalhando dentro dos nossos eventos, Que né? ótimo. Por exemplo, a gente fez esse curso que você falou, Uhum. que foi treinamento em serviço de chopp. E 2 semanas depois teve aquela festa ali em cima do Arraiá, da Doce cidade, Arraiá. Doce Arraiá, que foi feito junto com a Brasel e Lespa, e a prefeitura, e a gente já tinha pessoas lá trabalhando, entendeu? Dentro das nossas fábricas, né? Dentro das nossas tendas. Então, esse movimento, para a gente, adequa muito aquilo que a gente já vem pregando e aquilo que a gente vem trabalhando, né? Então, assim, a estrutura para garantir, fazer com que o público externo venha para Viçosa, para avaliar daquilo que é o polo cervejeiro de Viçosa, a gente tem trabalhado nele, tanto no formato da qualificação dos nossos produtos, quanto no formato da qualificação dos nossos colaboradores.
né? Então, a gente tem feito esse trabalho e não pararemos por aí, porque esse foi só um dos cursos que a gente pretende servir, né? Posterior agora, a gente está tentando fechar um novo acordo com o Cine para poder fazer um bônus dentro do curso que já está acontecendo. Deixa aqui até para quem for precisar, porque Viçosa tem trabalhado muito com o Fabrício, lá do Cine, tem trabalhado muito dando curso. Eles estão fazendo um curso agora com a Brasel para garçom, né? Inclusive, eu fiquei impressionado que eles estão incentivando tanto esse acesso que eles estão pagando para poder fazer o curso, né? Que ótimo. Estão dando incentivos às pessoas, porque às vezes as pessoas não têm condição de sair das suas casas e não ter nenhum ganho naquele dia para poder parar para fazer o curso, até ela conseguir devolver esse dinheiro. Então, acredito que esse incentivo financeiro ajuda muito isso. Então, a gente está tentando fazer um plus, né, de colocar mais uma vez ali essa qualificação na extração do chopp, na finalização desses cursos que vão ter agora no Cine, que são em 2 etapas. Estão com a turma agora acontecendo e vai ter uma turma agora no mês de setembro, se não me engano, que vai iniciar. Então, a gente já tem feito esse trabalho e a gente espera que, em médio e curto prazo, a gente já tem várias pessoas desses cursos já trabalhando, já na mão de obra ativa aqui na cidade de Viçosa. E aí, quando você fala, e eu fico muito satisfeita quando você pensou aí, você falou mais cedo a respeito da associação, da geração de renda, de deixar muito mais que o comércio, mas também a cultura. E não se pensa, quando se fala polo, vamos falar polo, moveleiro e o bar. Não se pensa em tudo, desde quem vai comprar, daquele marketing, quem vai trabalhar, quem vai ser o beneficiário, o poder público vai ficar com os impostos e para talvez reinvestir nos eventos. Vocês pensam no lazer, não há possibilidade de crescimento, talvez seja essa etapa que vocês pularam lá, pegando a experiência lá de Juiz de Fora, né? Sim. Sem pensar nessa totalidade, né, Magno? Eu acho que nós, brasileiros, ficamos muito tempo pensando nessa questão que você falou ali no começo, assim, do lucro. Só lucro. O que eu vou fazer com ele? Mas não fica nada. Se algum dia parar, para tudo. Pelo que vocês estão fazendo, vocês estão construindo todo um ecossistema que vai ser capaz não só de consumir, mas de trabalhar, de divertir, de ser parte daquilo também, nem que seja quando eu estou transportando alguém no meu carro de aplicativo. É muita gente envolvida, é muito setor. Que bom que vocês não estão deixando nenhum desses para fora. Fico feliz com isso. Nós vamos para o intervalo comercial de volta rapidinho, porque nós temos que valorizar os nossos apoiadores aqui. Mas a gente volta, estou conversando com o Magno Schwenk, da Schwenk Beer, não é isso? Exatamente. Sobre todo esse processo das cervejarias artesanais em Viçosa. E recentemente eu assisti um podcast falando da poderosa Ambev, mas como ela também tem visto todo esse mercado crescer das pequenas cervejarias, das cervejarias artesanais, não é pequeno, das cervejarias artesanais, da concorrente que veio de fora, da garrafinha verde, e como isso vai mudar a relação dela também com o público. Talvez precisaria mais de fazer essa cultura ali. Talvez elas vão copiar de vocês todos, eu não duvido. Rapidinho a gente volta. Cultive bons pensamentos. Seja parado sempre que precisar. Contar com apoio profissional permite mais possibilidades de analisar os cenários de outros ângulos. Solange Lopes é psicóloga clínica com abordagem centrada na pessoa. É especialista em terapia de casal, TDAH e TEA. Elétricos não podem esperar. Conte com um profissional qualificado para instalações residenciais e comerciais, manutenção e reparos rápidos, troca de fiação e painéis elétricos, além de iluminação interna e externa. A Tesla Eletricidade garante bons resultados com segurança. Há 20 anos, o Centro Oncológico de Viçosa acolhe, trata e renova a esperança de milhares de pacientes. Com uma estrutura moderna e equipe preparada, bem no centro de Viçosa. Consultas
quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo e outros serviços de qualidade estão à disposição no Centro Oncológico de Viçosa. Te espera para almoçar de segunda a sábado das 11 às 14 horas com churrasco. E a partir das 19 horas, de segunda a quinta e no sábado, tem happy hours com muitas porções e drinks. Já na sexta-feira tem a noite caipira, comidinhas típicas, uai. Venha com os amigos, com a turma do trabalho. Aqui no Dambar tá todo mundo esperando por vocês. Gratidão aos nossos patrocinadores, que bom que vocês estão aí com a gente. E quem ficou assistindo, por favor, compartilhe esse episódio. Lembrando que lá em casa e aqui no nosso estúdio, a gente transmite tudo através das fibras óticas da Viçosa Net. Lembrando que a Viçosa Net, gente, tá com muitas novidades, inclusive telefone fixa e móvel. Isso mesmo. Na Viçosa Net, agora o combo é completíssimo. E eu quero que vocês prestigiem. Deixa aí onde vocês estão aí, ó. Migra para lá. Ou se ainda não tem nada instalado, tá mudando de endereço, vai para a Viçosa Net, que eu garanto. É muito boa. Eu tô conversando com o Magno, e me conta um pouquinho da sua cervejaria. E antes de mais nada, só para mim não esquecer, o professor Alexandre, que você falou da universidade, que você bebeu na água lá do professor da UFV, como? Como que eles te auxiliaram? Então, boa pergunta. Então, já que você perguntou na minha cervejaria do professor Alexandre, vamos fazer uma linha. Eu estudava agronomia e Paraty, do lado de Angra dos Reis, onde eu morava, né? Então, Paraty já é um polo de pinga, de licores, no caso, né? Então, lá tem a festa da pinga, né? Que todos os anos, inclusive, acabou de acontecer a festa da pinga lá semana passada. E lá já tinha essa cultura. Então, eu mexia com licores. Quando eu cheguei aqui e não tinha aqui, eu passei a fazer licores para poder lembrar de lá. As pessoas gostaram, passei a fazer bastante licor e passei a vender para os meus amigos, para as pessoas mais próximas. De que licor? Aí eu fazia nessa época eu fazia 6 tipos. Eu fazia de jabuticaba. Ai, clássico e bom. Exato. Eu acho que é o que mais gosto ainda. O de banana, cravo e canela, abacaxi, menta da planta mesmo, tudo isso da planta, não usava artificial para nada. Hibisco, eu acho que eram esses que eu trabalhava. Então eu trabalhava com a gama ali de licores. Quando eu cheguei numa aula de química analítica, eu conheci a Luciana. Aí a Luciana trabalhava junto com o professor Alexandre e ela falou assim: nossa, hoje eu vou chegar lá, vou ter que lavar bastante jabuticaba. Aí, para que você usa jabuticaba? Ela falou: não, a gente usa para fazer vinho de jabuticaba, fazer licor. Falei: ó, que legal, eu também faço licor. E a gente começou a trocar uma ideia ali sobre isso. Falei: na semana que vem eu vou trazer meus licores para você conhecer. Aí trouxe os 6 licores na aula seguinte. Quando terminou a aula, apresentei para ela e para o professor que estava lá, que hoje até se aposentou, o Toninho. Então, apresentei para eles: olha, isso aqui é um licor, assim. Pena que o professor Alexandre não está aqui para poder avaliar a sua bebida. Aí o professor entrou na hora. Na hora, na sala. Na hora que estava experimentando mesmo, assim. Ela tinha acabado de experimentar e ele entrou na sala. E aí, eu coloquei para ele experimentou, falou: nossa, que produto bom, cara, você é um alquimista, muito bom o seu produto e tal. Por que você não faz minha aula de bebidas? A ENC 472. Aí eu falei: poxa, professor, eu sou da agronomia. Para eu tentar, ela vai ter que sobrar. Depois que todo mundo escolher, eu vou dar como alternativa. Aí ele falou: não tem problema, você pode vir, que eu te dou o diploma depois, mas você tem que assistir todas as aulas, você tem que participar de tudo. Eu falei: beleza, combinado. Tô dentro. E no ano seguinte, que terminou aquele semestre, no ano seguinte eu estava lá, na porta dele batendo, e ele começou as aulas, e eu comecei a participar das aulas, assisti todas as aulas, fiz todos os trabalhos. Após isso, continuei no laboratório, ajudando o laboratório em vários aspectos, né? E passei a vender insumos para quem fazia cerveja em casa. Porque não tinha na cidade. A gente queria fazer cerveja em casa e não conseguia fazer. Mas você trazia de onde? Aí eu comecei a trazer de BH. Tá. Aí eu abri uma empresa. Sempre profissional. Isso. Aí eu abri uma empresa e trouxe esses produtos de BH. Passei a vender para as pessoas aqui. Só que entrou a pandemia no ano seguinte. Foi no 2020, entrou a pandemia. Nessa entrada de pandemia, eu passei a fazer muita cerveja em casa.
muita cerveja para consumo, porque a gente não tinha muita coisa para fazer. Uhum. Então, fazer cerveja, trocar garrafinha, aqui em Viçosa tem uma cultura cervejeira gigantesca, tá? A gente tem muito cervejeiro caseiro, inclusive nos festivais que a gente quer fazer. Eu pretendo colocar lá um concurso de cervejeiro caseiro e Ótimo. incentivar ter mais cervejeiro caseiro, assim como o Alexandre continua fazendo até hoje. E comecei a trocar garrafinha e tal, e apareceu a oportunidade de eu abrir minha cervejaria lá no Paraíso, onde é hoje, lá Uhum. no sítio Retiro da Mata, do Marcos Vinícius, do Marcos Uhum. Vinícius Schecker. Uhum. Então a gente abriu lá, a gente montou a fábrica, a gente abriu em 2021. Eu até como eu estava em pandemia, minha família sempre trabalhou com obra, eu trouxe um irmão meu da minha cidade. A gente construiu, fui lá construir a minha fábrica, eu desenhei ela, fiz o projeto, construí ela e depois passei a trabalhar na Ótimo. fábrica como cervejeiro. E de lá para cá a gente veio traçando esse rumo de sempre trabalhar mais a qualidade, né, do que pensar no volume. A minha Uhum. ideia nunca foi volume, Uhum. nunca foi volume. Não tenho essa pretensão de volume. Eu posso chegar a um volume um dia, mas hoje eu ainda prezo pela qualidade. A qualidade tem que ser a base da coisa, por quê? Porque para você incentivar alguém no mundo cervejeiro, você tem que dar algo que ninguém está dando. Né? Você tem que fazer algo inovador, algo que agregue. As minhas cervejas são sempre pensadas são sempre pensadas em um público abrangente, que quer uma experiência nova, que quer complexidade naquilo que consome. Né? Então, eu tenho essa preocupação. Eu não trabalho para volume e isso me faz sempre ter um desafio a mais de criar produtos que agradem a vários setores da sociedade. Por exemplo, eu tenho um chopp de jabuticaba, lancei ele na Semana do Fazendeiro do ano Não, passado. gente, faz isso não. Então, eu tenho um chopp de jabuticaba. Eu já trabalho com muito jabuticaba, né? Então, eu tenho um chopp de jabuticaba para pegar a pessoa que gosta mais de uma cerveja levemente mais doce, uma cerveja É, que não é muito amarga, isso aí uma que eu quero cerveja é que tem essa. um frutado, É, né? Uma coisa para as pessoas que gostam de tomar um drink. isso. Exatamente essas pessoas. Eu tenho outra cerveja que é para quem gosta de experiências novas, que é a Stout Café. Então, a Stout Café ela traz a proposta de você ter uma cerveja escura, com complexidades no paladar. Você sente baunilha, chocolate meio amargo, Hum, café, retrogosto de chocolate meio amargo. Então, ela é toda complexa quando você absorve, quando você consome ela, né? E eu tenho também as APAs, que são aquelas cervejas para poder agradar o outro público, que é aquele público que gosta muito das IPAs, que seriam as cervejas mais amargas, cerveja que tem um frutado maior, que uhum. tem muito cítrico dentro dela. E a minha Pilsen também eu não deixo minha Pilsen ficar muito, vamos pensar, aguada. A Uhum. ideia da minha Pilsen é trabalhar ela que você consiga sentir o malte ainda, que o malte esteja presente, que quando você coloca na boca ela traga complexidade, que não seja só uma cerveja para você consumir no volume, porque ela tem que encher a boca, ela tem que dar um gosto de quero mais, mas um gosto de quero mais não porque tá leve parecendo água, mas um gosto de quero mais porque o último gosto que ficou do retrogosto que você colocou na boca, ele te pede um gole a mais. Então, a ideia da minha cervejaria é sempre trabalhar servindo uma experiência nova, uma coisa que faça você poder pegar, por exemplo, se eu pegar lá, eu vou sempre, nos meus eventos, né, eu gosto de fazer eventos pequenos e grandes, porque todos eles me agradam. E o legal do evento pequeno é que você tem mais tempo de conversar com as Muito pessoas. mais. Então, eu gosto que a pessoa, mesmo que a pessoa já comprou o copo lá, vamos pensar que ela comprou um copo de chopp de jabuticaba. Eu pergunto, você Uhum. já experimentou? Ah, não, mas você quer experimentar antes? Porque, teoricamente, aquele produto já estaria vendido. Uhum. Eu prefiro que ela chegue lá, aprecie novamente, gostei mesmo, porque ela vai ficar com o copo, imagine, por meia hora ali, 20 minutos que ela fica com aquele copo na mão de um produto que ela não gostou. Então, a Não. minha ideia não é essa. E aí fazer a pessoa ter aquela experiência cervejeira, pôr na boca, ela vai te dar esse sabor, aquele sabor. Esse aqui, olha só essa percepção nesse momento que você pôs na boca. Olha, quando você terminou de engolir o retrogosto, olha só o gostinho que está vindo na tua boca, meio ácido. Ele faz assim. Então, essa cultura cervejeira, eu passo a fazer com que as pessoas enxerguem o mundo cervejeiro de uma forma diferente, de uma forma que ela se sente dentro da fábrica, ela se sinta parte da fábrica, que ela sinta parte do mundo cervejeiro, Sim, né? eu vou te cortar porque me surgiu uma curiosidade. Vários tipos de cervejas, fala tipo mesmo, né? Aham. Tipos aí. Como que você consegue manter? Eu vou tomar hoje uma, e aí daqui a 6 meses eu vou tomar de novo essa mesma. Ela vai estar igual. Então, sinceramente, igual se eu levar
a matemática da palavra, que seria igual de um lado e igual do outro, a gente nunca vai conseguir em nenhum momento da fábrica. Uhum. Porque toda vez o malte é diferente, né? Toda vez o grão é outro. Ah, tá. Toda vez a levedura é outra, toda vez. O que a gente consegue fazer é ir em direção à otimização da padronização, que seria de eu todas as vezes mirar no mesmo produto para que ele chegue do mesmo jeito, com a mesma percepção para o cliente. Entendi. E não com o mesmo produto, mas com a mesma Entendi. percepção daquele produto. Sim. Porém, tem uma coisa muito legal que eu gosto no mundo cervejeiro, é porque no mundo comum assim, quando as pessoas só consomem a cerveja, a gente não consegue algo que a gente consegue muito legal no mundo cervejeiro. Só que para isso acontecer, eu tenho que mudar como a pessoa pensa. Por exemplo, esse dia um amigo meu estava fazendo uma cerveja em casa. Uhum. Aí ele falou assim, Magno, quanto tempo essa cerveja que eu fiz em casa vai durar? Ele tinha acabado de começar a fazer cerveja. Eu falei, olha, o legal da cerveja é que ela dura para sempre. A cerveja não estraga. Ela pode ficar de um gosto que você não goste dele, mas estragar não estraga. Então eu vou te dar uma dica, eu falei para ele. Olha, você pega a sua cerveja, coloca na geladeira, várias garrafas que você fizer. Todos os dias que você beber, essa cerveja vai ser outra. Porque ela vai maturando, porque a diferença, eu vou até deixar que é sempre uma curiosidade que o pessoal na fábrica favor, tem, é o pode. seguinte, qual a diferença entre o chopp e a cerveja? A diferença entre o chopp e a cerveja no Brasil é simplesmente porque o chopp, ele é todo vivo. Ele tem vários organismos ali, micro-organismos, que estão vivos e continuam consumindo daquele produto e faz o que talvez o leite fermentado faz lá, né? Que é voltar a biota intestinal e essa questão toda. Uhum. Então, e a diferença dele para a cerveja, do chopp para a cerveja, é que a cerveja é pasteurizada. Então, quando você pasteuriza a cerveja, além de você matar vários compostos aromáticos, Uhum. você modifica demais a cerveja, você mata toda a biota que está dentro dela. Então, por isso que ela aguenta muito tempo lá na prateleira do mercado, enquanto o chopp tem que estar sempre gelado. Chopp seria o cru. O cru, exatamente. Ele seria o produto in natura, o mais fresco possível. Não matou nada, tudo que tinha que estar, está lá. Legal. Então, eu disse para ele assim, olha, você vai tomando a sua cerveja e você vai entender qual a linha que ela anda, qual a linha que ela está andando dos sabores. Uhum. E você todo dia vai ter uma percepção nova, uma cerveja diferente. Na semana que vem vai estar mais diferente ainda. Uhum. Então, fazer essa leitura de como a cerveja vai inovando dentro daquele aspecto do tempo Uhum. é legal para a percepção cervejeira. Porque nem toda cerveja piora quando envelhece. Várias cervejas que eu faço já com o intuito de que ela se fique melhor conforme vai envelhecendo, que são cervejas de guarda, né? Mas em embalagem especial? Não precisa. Basta, por exemplo, assim, a Stout, por exemplo. A Stout é uma cerveja escura, feita com malte escuro, então ela já tem tendência a ser mais forte. Uhum. Se ela não tiver com nenhum defeito, conforme ela vai envelhecendo, os compostos vão se organizando num formato melhor. Ela traz aromas diferentes, adocicados diferentes, amargores diferentes. Então você consegue ir aprimorando ele vai ficando redonda, que a gente chama de arredondou a cerveja. Então várias cervejas têm essa condição. Várias cervejas são de guardas e muito alcoólicas, por exemplo, Barley Wine, que seria uma cerveja de 12% de álcool, talvez. Isso depende de quem está fazendo, lógico, mas ela oscila ali, mas pode ter 12% até 17% de álcool. Nossa! Acho que a cerveja mais alcoólica do mundo tem 60% de álcool. Gente, qual é essa, gente? Um copinho assim já tá no Eu não outro sei mundo. nem como eles aplicam esse excesso de álcool, porque o álcool também inibe a fermentação. Então, como ele chegou com aquele álcool ali, talvez com congelamento você consegue. Você congela, ela tá ali, você congela, tira a água e só vai ficar o álcool. Isso também pode acontecer. Então, a cerveja ela é dinâmica. Ela seria o que a gente teria no vinho, que a gente não explora. Porque se no vinho a gente tem o terroir do vinho, a gente tem o local que aquela levedura foi posta, o tipo de uva que foi colocado, o formato que você fez e você tem várias experiências sensoriais do vinho, a cerveja tem a mesma coisa. Entendeu? A cerveja tem tal gama, enorme gama, que você possa entrar nesse mundo cervejeiro e sempre dizer que ainda tem alguma coisa que você não conhece. Eu não duvido. E com 6 qualidades, tipos de cerveja que você... Aí você tem 6 tonéis para cada uma. É assim que funciona? Tem que ser só assim, não pode ficar misturando? Como que funciona isso, hein? Para algumas cervejas é aceitável o blend, você misturar uma com a outra. Por exemplo, se eu quiser uma cerveja suave, como uma Pilsen,
mas eu não querer ela amarga como uma APA, por exemplo. Eu pego lá, vou colocar 60% de Pilsen e 40% de APA, aí eu estou diluindo essa APA, esse amargor diminui. Então eu posso misturar. Mas, num geral, a gente guarda todas separadas. Então a gente trabalha com barris de chopp de 50 e 30 litros. Barril de quê? Barris de inox. Inox é o... É obrigado a ser o padrão. Ah, tá. É obrigado, porque o inox é inerte Uhum. e ele não afeta o produto em si, né? Apesar de que antigamente as barricas eram feitas de carvalho, Isso. né? E eram feitas de madeira. E eu imagino, né? E eu gosto de deixar sempre essa informação, que provavelmente, eu não estava lá para consumir, mas provavelmente a cerveja que a gente conhecia no passado é muito diferente do que a gente consome hoje. Porque tanto a qualidade em tecnologia e em produtos inertes dentro de uma fábrica hoje em dia aumentaram muito. Só que isso não quer dizer que era pior ou era melhor. Sim. Eu acho que o ser humano veio se adaptando à conformidade daquilo que a gente veio evoluindo. Sim. A gente evoluiu o processo cervejeiro de forma que também evoluímos os nossos paladares, né? Muito, muito. Então, acredito que o ser humano daquela época gostava muito, porque conseguiu chegar até aqui com um volume enorme, né? E cada vez maior, né? Aqui, ótimo. Então você pode fazer essa mistura, aproveitando lá seus tonéis. Isso. Quem que fiscaliza vocês também é a Vigilância Sanitária? Não, a gente tem uma vigilância sanitária do governo federal, que é o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária. Eles que fazem esse controle tanto de todas as bebidas, tá? No mundo, a kombucha, por exemplo, a cachaça, a cerveja, o vinho, todos o MAPA que faz a legalização e a certificação das fábricas que trabalham com esses produtos. Perfeito. Mas aí eles vêm sempre, é isso? Eles podem vir, né? Podem vir sempre, É, né? A gente podem tem que vir. estar sempre preparados para recebê-los. Mas eu não imagino que vocês todos estejam, porque é muita responsabilidade também, né? Para Exato. evitar qualquer coisa. Agora, você fala de cerveja, a gente lembra também de comida, né? E eu posso beber cerveja com o quê? Só com churrasco? O que que eu posso beber cerveja? Ou eu posso realmente degustar? Eu sentei igual a gente pega uma taça de vinho, né? Eu não entendo de vinho, nada, mas bebo. Eu sou daquelas que o que me agradou eu vou beber. Não quero nem saber de que é feito, tô bebendo. Eu posso também? Só ficar assim, vou degustar aqui. Pode, inclusive deve, tá? Eu convido a todos a fazerem uma experiência em casa. Por exemplo, para cada tipo de cerveja tem um tipo de comida que harmoniza com essa cerveja, né? Imagino. Então vamos pensar numa stout. A stout, com tudo que tem um sabor fechado, o que seria esse sabor fechado? Vamos pensar numa barbecue. Uma costela no barbecue, né? Que tem aquele sabor mais defumado. Então a stout ali harmoniza muito bem com esse barbecue, com essa carne de porco, essa costela. Ela harmoniza muito bem com o churrasco. A stout harmoniza muito bem com o churrasco. Ela harmoniza muito bem com o hambúrguer artesanal. Olha. Ela fica uma delícia, fica uma delícia com hambúrguer artesanal. E uma curiosidade, assim, para sair das comidas salgadas, a stout combina muito com chocolate. Mentira. Você põe um pedacinho de chocolate na boca, e aí você vai derretendo ele, e de vez em quando você toma um golinho de stout em cima. E Meio amargo? Meio amargo, 70% se possível. E ela vai diluindo ali, você vai tendo aquela percepção da cerveja, ela aumenta os paladares, porque o legal da harmonização é que ela acende sensores diferentes quando você está sozinho. Por exemplo, eu tomo uma stout sozinha, ela vai me acender 10 sensores. Quando eu tomo ela com o chocolate, aí ela me acende 15 sensores ali para eu ter essa percepção, o nosso cérebro avaliar. E se tiver alguém ao seu lado te mostrando o que ele está enxergando no sabor, eu gosto muito de falar que eu enxergo o gosto, né? Olha, nesse início assim, a gente tem tendência a assimilar os sabores e os aromas, né? Esse aqui parece pêssego, esse aqui parece chocolate, esse aqui parece café. Então a gente vai assimilando aquilo ali e você vai aumentando esse paladar e aprimorando como você consome. Todas as vezes agora você... É por isso que eu falo que é um caminho sem volta. Sem volta. Porque a sua régua aumentou. Sim. Você já não é mais a mesma pessoa pela visão da cerveja. Por exemplo, a APA. A APA vai funcionar com hambúrguer artesanal, vai funcionar com churrasco. E queijo? Queijo. Eu gosto de queijo. Tanto a APA quanto a stout. E o chopp de jabuticaba? Chopp de jabuticaba, qualquer doce. Ela tem tendência, principalmente voltada para baunilha, voltada para uva.
você consegue ter uma harmonização muito boa. Que top. Mas ela aceita, no caso do chopp de jabuticaba, como a jabuticaba tem uma leve acidez, ela aceita o churrasco também. Ela consegue aceitar o churrasco, o hambúrguer artesanal também, só que ela dá outra percepção. Todas as três que eu acabei de falar aceitam um churrasco, até a Pilsen, tanto que a gente faz churrasco, né? E a gente contrata lá um barril de Pilsen e toma Pilsen no churrasco. Só que a percepção de cada uma diante aquela comida modifica. A Pilsen vai te trazer uma percepção diante o churrasco, a APA vai te trazer outra percepção diante o churrasco, a Stout outra e a Jabuticaba outra. Então, quer dizer, apesar de eu estar falando que elas harmonizam com o churrasco, cada uma vai te dar uma saborização, uma experiência diferente. Nossa, espetáculo. Gente, que mundo é esse, hein? Nem uma hora aqui conversando com ele, a gente não vai nunca conseguir entender esse mundo inteiro. Mas que possibilidades. Agora me fala de custo, de aquisição. Eu, uma simples mortal, na hora que eu olhar o preço, eu vou achar muito caro. Eu não acho que cerveja é um produto barato, Uhum, tá? Até porque ela já sai caro da fonte. uhum, Os produtos que compõem a cerveja já são produtos caros. uhum, Em Viçosa, eu acho que a cerveja, apesar de não ser barata, ainda está abaixo da tabela nacional. Ó, Porque, por exemplo, se a gente sabe que a marca grande, que trabalha a empresa grande, que domina o país todo, tem um barril de chopp que custa R$ 680, a nossa média de venda é R$ 540, R$ 500 em Viçosa de um chopp artesanal, feito ali com mais cuidado. E a gente sabe que o artesanal, por ele ser feito em pequena escala, você tem um cuidado e um diferencial maior daquele produto, né? 20 litros que tem no barril? 50. 50? 50 litros. Então, assim, eu acho que Viçosa está muito bem servida da qualidade do chopp e o valor que é cobrado em Viçosa está Sim. dentro da expectativa, assim, até, vamos pensar, dentro de uma promoção nacional, Uhum, né? E aí a gente pode pular agora para avaliar a pessoa que quer levar uma garrafinha para casa, uhum, tá? Eu acredito que a média das garrafas, dependendo das cervejas especiais, as cervejas especiais já são mais caras. Por que elas são mais caras? Porque, por exemplo, a APA usa muito lúpulo. E o lúpulo é muito caro. Tem lúpulo que custa R$ 40, 50 gramas. O Brasil produz lúpulo? Agora produz. A gente tem produzido, inclusive, Viçosa tem um produtor de lúpulo, tá? Que é o Lúpulo Viçosa, feito pelo Marcelo. Ah, isso mesmo. E, Eu acho que eu entrevistei o professor Alexandre lá na Rádio Montanhesa durante a Semana do Fazendeiro. exato, E ele ele falou uma coisa dessa. falou. Eu até ouvi a entrevista. E ele falou realmente, é o Marcelo que trabalha aqui. E a gente tem eu quero trazer muito esse incentivo ao Marcelo para ele poder estar realmente produzindo lúpulo aqui, porque é uma dificuldade nacional. A gente tem um lúpulo nacional de qualidade. O lúpulo do Marcelo tem rompido várias barreiras, porque o clima daqui é um pouco diferente lá de fora, né? Então, o lúpulo estava acostumado em outro clima, está vindo para o Brasil com um clima novo. Acostumado com clima frio? Ele está acostumado muito com clima frio, e não é só isso, é o período de luz. O Brasil tem períodos de luz diferentes de outros países. E isso aí ocasiona com que o lúpulo perca ou ganha coisas que talvez não sejam desejáveis ou indesejáveis. Eles não conseguem controlar muito. Só que com os estudos dentro da linha do lúpulo, a gente tem conseguido, o Marcelo tem conseguido aqui, a gente, por exemplo, para resolver esse problema, a gente coloca luminárias a noite toda, assim, até X horário, para poder esse lúpulo conseguir trazer o mesmo resultado que tem lá em outros países. Ô, Entende? gente, a ciência, a tecnologia é um escândalo. Aqui, tá, só volta rapidinho. Você falou quanto que custa 50 Tá. gramas? Você falou? R$ 40. Alguns lúpulos têm R$ 40. O Gente. mais caro mesmo é a levedura. A levedura é o mais caro do processo. Porque um pacote de 11 gramas de levedura pode chegar a R$ 40, R$ 50. Um pacote de 11 gramas. E produz muito, que eu quero dar 11 gramas? Produz. Por que 11 gramas? É padrão 11 gramas? Não, é porque a média de 11 gramas é quando você vai fazer cerveja em casa. Então, eu já estou dando já um parâmetro já para a pessoa que vai fazer uma cerveja em casa. Tá, Dependendo da levedura que você consumir, lógico que tem leveduras mais baratas que essa. tá. Só que também ela tem outros resultados, Vai, imagina. né? E a gente consegue aí chegar, por exemplo, com a APA, entre 12 a R$ 45. É relativo. Por quê? Porque não é porque aquele estilo é a APA que a cervejaria vai trabalhar do mesmo jeito para fazer uma APA. A APA tem uma variação dentro da APA. Então, eu posso usar muito malte caro, muito malte barato. Eu posso usar pouco lúpulo, muito lúpulo.
eu posso... Então, como eu uso esses insumos para produzir minha cerveja, quer dizer, a proposta que eu tenho para aquela cerveja, Que é o que você fala. então automaticamente eu mudo o valor dela. Mas o legal é exatamente esse. Imagine que a cultura cervejeira é como se fosse um pintor produzindo um quadro. Uhum. Então eu coloco esse quadro numa exposição de galeria que seja. Cada pessoa que olha para aquele quadro, ela tem uma percepção daquilo que o autor, que o pintor quis colocar naquele quadro. Sim. Então, dependendo da proposta de eu, como cervejeiro, que eu faça para poder demonstrar aquilo que eu quis mostrar no paladar para você, você vai ter uma percepção sensorial diferente. Mas Então, aí que é a mágica, né? Não. aí que é a mágica. É. Aí que é o brilho da coisa. Porque a cultura cervejeira está totalmente aí. Uhum. Porque cada cerveja é diferente, cada cervejeiro muda, cada marca muda. Sim. Por isso eu acho tão legal o Viçosa. Por quê? Se a gente tem uma associação de cervejeira aqui em Viçosa e a gente pega um evento qualquer, Uhum. pode ser pequeno, pode ser grande, não importa. Todos eles vão ser um evento cervejeiro, vão ser um festival cervejeiro. Uhum. Porque se eu tenho 4 marcas ali, mesmo que eu tenha 4 Pilsens, cada Pilsen vai ter um sabor Isso diferente. aí, é um luxo, é isso. E isso traz uma percepção, porque se eu quiser saber como cada Pilsen de cada marca, eu tomo um pouco de cada, um copo de cada que seja, para poder eu avaliar, né, qual que eu gosto mais, qual que é a percepção que eu mais gosto, qual foi a proposta que aquela fábrica quis trazer para aquela saborização, para aquela cerveja em si. Eu calibro muito mais o meu agrado com aquela experiência. Exatamente. Muito mais. Isso é a cultura cervejeira. Essa é Arrasou. a cultura cervejeira aplicada. Então a gente já tem feito isso, tá? As pessoas têm sentido falta quando a gente não está Não nos está. eventos. E isso aí. Vocês vão sempre com uma barraca. E aí Não. vocês colocam essas todas aqui juntos? Então, geralmente, como associação depende do evento. Ah, tá. Por exemplo, no evento como teve da prefeitura que teve lá do Doce Arraiá, Aham. a gente colocou em barracas uma do lado da outra. Tá. Porém, no evento agora do EV Cordovil, que Sim. foi no Festival da Canção, Sim. a gente colocou uma barraca só. Entendeu? Como foi na Semana do Fazendeiro do ano passado. Uhum. Porque a gente, com o tempo, a gente se transformou em uma família. A gente é Uhum. amigo agora. Muito Então a gente bom. gosta de estar junto. A gente não cobra mais uma cerveja um do outro. Ali não é mais negócio. Então a gente tem essa liberdade de chegar, deixa eu experimentar a sua stout, como que tá? Aqui, experimenta a minha. E essa troca de experiências ali tem trazido muito retorno, inclusive de eventos. Porque se a gente está mais perto, se a gente está mais próximo, a gente cresce. Às vezes, algumas dúvidas que eu estou na minha fábrica, eu tiro ali, então aquela pessoa me ensina, ó, tive um problema na minha fábrica assim, sabe? O que você acha? Ó, me dá uma opinião, e essa opinião já me faz crescer como fábrica, já me faz crescer como pessoa. Então, isso tem ajudado muito a cultura cervejeira. E eu acho que a percepção das pessoas agora, daqui para frente, vai ser sempre de agregar a percepção da cultura cervejeira, porque a cultura cervejeira já está aí. Quantas pessoas ligaram para mim, olha, você vai estar em tal evento? Ó, se você estiver lá, eu tô a fim de tomar. Você vai ter aquela stout que você tem? Entendeu? Às vezes, quando eu mando minha cerveja para algum lugar, aí eu já tive várias pessoas falando, Magno, aquela APA que você fez estava um fenômeno, parabéns. Entendeu? Então, isso aí incentiva a gente a fazer coisas melhores. E a cultura cervejeira, para mim, já está arraigada. Só que ela está se difundindo cada dia, está expandindo cada dia mais. E popularizando, no bom sentido de popularizando. popularizar, que fica acessível. Deixa eu te cortar, porque nós já estamos acabando já, infelizmente. Mas eu quero mandar um abraço aí para Onza Troy, para Schwenk Beer, que é a sua, para Minas Beer, para Registrada, para Off Beer, para Lock Beer e para Dinorá. Porque hoje é essas que compõem a associação. Mas aí tem uma jogada de mestre, que eles de bobo não tem nada. Quando eu quero incentivar, falou que eu quero incentivar você a fazer a sua cerveja artesanal. Como que isso nunca vai ser concorrente de nenhuma? Vai ser por causa dessas peculiaridades, imagino eu. Eu fazendo aqui em casa e dando certo, eu vou querer expandir, querer fazer melhor, e você vai ter mais uma para engrossar esse caldo bom que você está falando desde o começo, sendo repetitivo por um lado muito positivo, sobre a cultura cervejeira. Eu acho que eu não vejo, de certa forma, nenhum das cervejarias de Viçosa, mesmo as que compõem, as que não compõem, como meus adversários empresariais, tá? Pelo contrário, eu estimo que as pessoas têm que trabalhar pelo seu melhor. Claro. Eu acho que os desafios estão aí, tá? A gente
se a gente está subindo a régua com a cultura cervejeira, essa mesma régua que hoje está aumentando o número de pessoas que vêm para a cultura cervejeira, é ela que vai lá no futuro me cobrar a qualidade do meu produto, né? Sim. Então eu aceito o desafio de toda vez ter que inovar e melhorar o que eu tenho. Então eu não vejo como uma disputa empresarial, eu vejo como parceiros, tá? Eu acho que, diferente de qualquer coisa, mesmo que fôssemos inimigos, eu acho que quando você tem um contraponto, você sempre quer romper aquele ponto porque você quer evoluir naquilo que você produz, naquilo que você faz. Eu acho que as pessoas que querem crescer, elas têm que ter esse ponto de vista. E eu não vejo no outro, eu não penso que a outra cervejaria tem que declinar para que eu cresça. Eu Perfeito. acredito que eu posso crescer, porque eu vejo que o mercado precisa de um crescimento. Uhum. E eu, pelo contrário, acho que se tem mais cervejarias, isso vai me incentivar mais a ter um produto melhor, a correr antes, a produzir melhor, a fazer um produto de mais qualidade. Diferencial. E todas as vezes, essa abrangência do mercado vai ser bom para todos, É. principalmente para o público, né? Porque as pessoas estão precisando de coisas melhores no nosso país. A gente tem desqualificado muito como a gente produz as coisas, porque os produtos de massa têm diferenciado aquilo que a gente estava acostumado, né? Eu fico brincando que daqui uns dias a gente vai chegar no... Os pacotes só têm ficado menor. Então, daqui um dia a gente vai chegar no mercado e a gente vai ler lá no pacote assim, ó, cheiro de biscoito. Não tem biscoito mais, porque É, vai diminuindo os volumes, né? sim. Então, a gente tem perdido a qualidade e eu acho que a gente tem que fazer um rumo contrário disso, porque as pessoas merecem ser bem tratadas, as coisas têm ficado, né, com um preço muito elevado e a gente tem que tentar ao máximo trabalhar numa média que as pessoas consigam consumir um produto de qualidade, talvez que aí resolve a cultura cervejeira resolve esse problema, né? Porque apesar de uma cerveja artesanal ser mais cara, a gente também tem a questão de que você não precisa tomar tanto. É o que você falou lá no começo, a questão Compensa. da quantidade, né? Que a Exato. Aí, gente achava lindo na juventude colocar a caixa de cerveja embaixo e falava, bebemos tantas. exato. Essa cultura que vocês vão mudando. Vocês estão moldando um mercado futuro. Um mercado consumidor futuro. Que é interessante. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Prazer em te conhecer. E que bom que nós estamos com essa visão empreendedora, né, do município de gerar renda, de capacitar as pessoas, porque o que a gente precisa é disso, chegar no final do dia ter o dinheiro do trabalho da gente. É isso que a gente precisa. E Exato. quando a gente quiser beber lá dentro de casa, ou no bar, ou num evento, saber aonde buscar o que nossa cidade produz de tanta qualidade. Obrigada. Não, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando, de estar trazendo a experiência no mundo cervejeiro que a gente tem, no mundo cervejeiro que eu tenho, tá? Indico muito a participação da população, né, do poder público, de todas as mídias dentro dos eventos em si. Convoco todos para fazer de Viçosa um polo cervejeiro. Eu acho que isso melhora muito para a nossa cidade. A gente nos transformando em polo cervejeiro, Brenda, traz um aspecto muito legal, é porque se a gente consegue atrair o público externo, isso faz com que a nossa cidade, por mais que o país inteiro possa passar por um problema, a nossa cidade vai estar, de certa forma, justa, blindada a esses aspectos nacionais, porque a gente tem se unido aqui, né? Então, assim, acho que quanto mais os empresários locais se unirem para poder fazer de Viçosa o potencial que ela tem, porque Viçosa tem um potencial altíssimo, né? A gente tem uma mão de obra qualificada, porque estudantes mesmo, fazem de Viçosa um lugar assim, e vários deles ficam aqui, né? Porque Sim. Viçosa é um lugar interessante para se viver. Mais de se não me engano, quase 400 mil turistas durante o ano passam por aqui, ou para estudar, ou para um congresso, ou para um evento. Exato. E aí, transformar a Viçosa num polo cervejeiro agrega mais valor ainda daquilo que Viçosa tem, das belezas e das qualidades dos produtos de Viçosa. Verdade. Porque, como eu disse anteriormente, a gente tem o doce de leite, a gente tem as cervejas artesanais, a gente tem linguiças, pão de alho, a gente tem tantos produtos de qualidade que tem aqui, sem contar as pessoas que trabalham para poder produzir no campo, produtos que chegam nas nossas feiras fresquinhos, né? A gente consegue aí comprar carne suína com qualidade, carne bovina com qualidade, queijos premiados. Então, Viçosa é riquíssima, café premiado da região, né? Então, assim, a gente tem tanta qualidade em Viçosa, eu acho que a gente conseguindo mostrar
nosso trabalho, não é nem criar não, porque nós já temos. Se a gente conseguir ser reconhecido pelo aquilo que a gente produz, que a gente faz aqui, pelo trabalho que a gente tem tido, se a gente se unir para isso, eu acho que em médio e curto prazo, dependendo de quanto a gente se esforce, porque a gente pode jogar isso para longo prazo, mas se a gente, eu acredito que em médio já a gente já está conseguindo, e porque o trabalho já tem sido feito agora, acho que mais pessoas se unindo a isso, a gente consegue um trabalho com muito mais excelência, mostrando muito mais e trazendo esse público de fora, fazendo, como você disse no início, um roteiro turístico em Viçosa, né? Para as pessoas pegarem aqui uma van, passar na minha fábrica, passar na fábrica na Onça Troy, passar na Registrada e todas as fábricas de Viçosa, passar nas fábricas que produzem doce, nas fábricas que produzem embutidos, que seja linguiça ou tudo que produz aqui. Artesanato, licor. Exato. Então, acho que Viçosa está aí para a gente desbravar, mas eu acredito que a gente já tem, e agora é só uma questão de tempo, o nosso trabalho sendo bem feito, a gente conseguiu um retorno cabível aí para que todos nós sintamos essa mudança de aspecto que as pessoas ainda não perceberam, algumas pessoas, né, não perceberam o que está acontecendo, mas que logo, logo vão perceber. Perfeito aí, ó. Viçosa recebendo um Fluminense que fez daqui a sua casa desde 2017, investindo, capacitando-se com a nossa ciência que está aqui no nosso quintal e fazendo o mercado de cerveja bombar aqui. Obrigada, Magno. Gente, ó, até uma próxima às 19 horas aqui no Encontro e Tanto. Não perde não, hein?